E se eu te dissesse que a história de Jesus que você conhece não é exatamente a história que mais impactou o mundo? E se aquilo que fez Jesus ser seguido, perseguido, executado e adorado por bilhões não fosse apenas milagres, nem apenas religião menos, mas algo muito mais perigoso? Fica comigo até o final, porque hoje você vai conhecer o Jesus histórico, o Jesus espiritual e o Jesus que incomodou tanto o poder que precisou ser silenciado. E no meio desse caminho, talvez você descubra por que a mensagem dele continua viva, mesmo 2000 anos depois. Vamos começar com um fato pouco divulgado fora da academia. A maioria esmagadora dos historiadores sérios concorda que Jesus de Nazaré existiu. Sim, é verdade. Mesmo estudiosos não cristãos afirmam isso. Fontes históricas, escritas fora da Bíblia, mencionam Jesus ou seus seguidores. Historiadores romanos como Tácito, por volta do século I, o historiador judeu Flávio Joséfo e até mesmo Plínio, o jovem, que era um governador romano, falam sobre ele. Ou seja, Jesus não é um mito criado séculos depois. Ele foi uma figura histórica real, que viveu, ensinou e foi executado por crucificação durante o governo de Pôncio Pilatos. Na Judéia, isso é praticamente um consenso acadêmico. A pergunta real, a pergunta que realmente importa, não é Jesus existiu, mas sim, quem ele realmente foi. E aqui a história fica fascinante. Jesus não se encaixava em nenhum molde da sua época. Ele não era um sacerdote do templo de Jerusalém. Ele não fazia parte da elite religiosa, dos saduceus ou fariseus influentes. Ele não liderava um exército como os zelotes que queriam se rebelar contra Roma. E ele não buscava poder político direto. Então, por que multidões o seguiam? Por que pessoas abandonavam tudo para ouvir o que ele tinha a dizer? A resposta é que Jesus falava sobre Deus de um jeito radicalmente diferente. Ele não apresentava Deus como um juiz distante e severo, mas como Abba, uma palavra aramaica íntima, quase como pai. Ele não dizia que o reino de Deus era algo que viria apenas no futuro, depois da morte. Ele dizia que o reino de Deus já estava acontecendo, ali, no meio deles. Essa ideia era absolutamente explosiva para aquele tempo e lugar. Agora, chegamos a um ponto crucial, que quase nunca é explicado claramente. Jesus não foi crucificado por ser bonzinho ou por ensinar as pessoas a se amarem. Ele foi crucificado porque sua mensagem ameaçava as estruturas de poder. Pense bem. Quando Jesus dizia, "O reino de Deus está dentro de vós", ele estava, na prática, tirando o monopólio da espiritualidade das instituições. Ele estava dizendo que você não precisava de um prédio, de um ritual complexo ou de um intermediário para se conectar com o divino. A conexão era direta. Quando ele se sentava para comer com cobradores de impostos, considerados traidores, com mulheres marginalizadas e com estrangeiros, ele estava quebrando hierarquias sociais e religiosas que eram consideradas sagradas. E quando ele ousava perdoar pecados, uma prerrogativa que pertencia apenas a Deus e era mediada pelos sacerdotes no templo, ele estava declarando que a graça divina não dependia de um sistema. Para o sistema religioso e político da época, isso era anarquia. Era inaceitável. Se essa abordagem já está abrindo sua mente, se você está começando a ver as coisas por um novo ângulo, faz o seguinte: deixa o like agora e se inscreve aqui no canal. Aqui no Olhar Transcendente, a gente não simplifica o sagrado menos. A gente aprofunda. Agora, vamos entrar numa das maiores tensões da história humana. A diferença entre o Jesus histórico, aquele que a ciência estuda, e o Jesus da fé, aquele que a espiritualidade vive, será que eles
se contradizem? Não necessariamente. Pelo contrário, eles podem se complementar. Historiadores renomados e até mesmo céticos, como Bart Ehrman, ou estudiosos como I.P. Sanders e John Dominic Crossan, concordam em pontos centrais sobre o que Jesus histórico. Eles concordam que Jesus foi um pregador judeu apocalíptico, que ele falava sobre o reino de Deus, realizava curas e foi executado por crucificação pelos romanos. Até aqui, a história nos dá uma base sólida. A fé cristã, no entanto, afirma algo que vai além do que a história pode provar. Ela afirma que esse mesmo Jesus ressuscitou dos mortos. E aqui é importante entender, não estamos mais falando de prova científica no sentido de um laboratório. Estamos falando de testemunho, de experiência pessoal e de uma tradição viva que se espalhou pelo mundo. O que é realmente intrigante e que a história precisa explicar é o seguinte: os discípulos, que fugiram apavorados, com medo após a crucificação, de repente, poucas semanas depois, reaparecem em Jerusalém, anunciando publicamente que Jesus venceu a morte. E eles fazem isso sabendo que essa proclamação poderia, e para muitos deles, levou-os à morte também. Algo aconteceu naquele período. A ciência debate o que foi, propondo teorias sobre visões, luto coletivo ou experiências psicológicas. A fé responde não o que foi, mas o que significou. A vitória da vida sobre a morte. Essa figura, Jesus, é tão complexa que gerou enormes divergências religiosas. Para o cristianismo, ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Para o judaísmo, sua religião de origem, ele é visto como um mestre judeu, talvez um rabino, mas que não cumpriu as profecias messiânicas esperadas. Para o Islã, Jesus, ou Isa, é um dos profetas mais importantes e reverenciados, nascido de uma virgem, mas não é divino. Em outras tradições místicas e espirituais, ele é visto como um grande mestre da consciência, um avatar, um iluminado que veio revelar o divino que existe dentro de cada um de nós. São divergências profundas, que geraram séculos de debates e conflitos. Mas existe um ponto em comum que é absolutamente impressionante. Todas essas tradições, sem exceção, reconhecem que Jesus de Nazaré transformou radicalmente a história humana. Poucas figuras, ou talvez nenhuma outra, geraram tanto amor, tanta devoção e, ao mesmo tempo, tanto conflito. E isso nos leva ao ponto que quase ninguém conta. Talvez a história real de Jesus não seja apenas sobre o que aconteceu com ele há 2000 anos. Talvez seja sobre o que acontece com quem decide levá-lo a sério hoje. Veja bem, Jesus não veio fundar uma religião organizada como a conhecemos, com suas estruturas, dogmas e hierarquias. Isso tudo veio depois, construído ao longo de séculos. Ele veio primordialmente para provocar uma mudança de consciência, uma revolução interior. É por isso que as palavras dele ainda nos perturbam, ainda nos desafiam. Ame os seus inimigos. Pense na radicalidade disso. Num mundo polarizado, ele nos chama para amar quem nos odeia. Quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. Isso vai contra todo o nosso instinto de autopreservação. O último será o primeiro, e o primeiro será o último. Essa é uma inversão completa dos nossos valores de sucesso e poder. Isso não é confortável. Não é uma mensagem para nos deixar acomodados. É uma mensagem transformadora. Se essa visão de Jesus fez você pensar diferente, se te provocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessa reflexão. E não se esqueça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos mergulhos profundos. E agora, eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Quem foi Jesus para você? Um mito, um grande mestre
o Messias ou um profundo mistério? Aqui, sua pergunta é sempre bem-vinda, porque a história real de Jesus, ela não termina no passado. Ela continua viva toda vez que alguém ousa olhar além do óbvio. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.